Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Depois de fazer o nosso resenha no Nordeste, falando da 20ª rodada do Brasileirão 2021 dos times do Nordeste, fazer a resenha no Sul, né? A gente falar dos times do Sul. Agora a gente vai fazer aquela resenha Sudeste e Centro-Oeste, né? Que são a outra parte deste campeonato. Até porque essa é a maior parte. Porque no Nordeste são 4 times, no Sul são 5. Ficam faltando 11 times. Que está no Centro-Oeste e no Sudeste. Então vamos lá para esse resumo da 20ª rodada do Brasileirão Série A 2021. Galera, 2021 já estamos no retorno. Então, a gente pede aí, depois da vinheta do Futebol Team, depois da vinheta aqui do Futebol Team, se você se interessou, gostou, o Futebol Team é um game onde você monta o seu jogador, você administra. É um jogo muito interessante, para quem gosta de games, é um jogo muito interessante. Então, se você se interessou, aqui embaixo na descrição do canal tem aí, ó, Futebol Team, e tem o link do canal Resenha com Magalhães. Para você, torcedor do Bahia, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, tem uma parceria aqui com meu amigo Celestial Miranda, do canal Conexão Tricolaço. Você vai lá e dá uma clicada, dá uma olhada lá no canal do meu amigo Celestial Miranda. Então vamos lá, galera, para a gente falar aqui dessa 20ª rodada aí de Centro-Oeste e Sudeste. Ou de cara, galera, não posso esquecer, né? Dá aquele like, ativa a notificação, coloque seus comentários, entre aqui no nosso WhatsApp se você quiser. Só que o WhatsApp é dividido por time, tá? Não é um grupão não, é dividido por time. Então você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, beleza? Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. Os grupos têm regras, beleza? Se você quiser, gostou do canal, quer ver o canal crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, através do Superchat, quando estivermos fazendo lives, e também se tornando membro do canal. Só para lembrar, se você se tornar membro do canal, você vai ser convidado quando estivermos fazendo lives, beleza? Então vamos lá. Bom, como é que terminou a 20ª rodada ou a primeira rodada do retorno? Lógico, todo mundo já fez os 20 jogos? Não. Se eu não estiver enganado, deixa eu dar uma olhada aqui, dar uma contada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 times realmente estão no retorno. Fizeram a primeira rodada do retorno. Tem 20 jogos. 11 times não tem 20 jogos. E tem times que tem 18 jogos. Tem time que tem 17 jogos. Ou seja, por causa aí do calendário, da Covid e todos os problemas, não está todo mundo na mesma situação. Porém, está dessa forma a classificação do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, líder do campeonato, com 42 pontos e 19 jogos. Tem um jogo a menos do que deveria ter. Na segunda colocação, e agora a 7 pontos do Atlético Mineiro, o Palmeiras é o segundo colocado, com 35 pontos e também um jogo a menos. Na terceira colocação, 1 ponto atrás do Palmeiras e 8 pontos atrás do Atlético Mineiro, vem o Flamengo na terceira colocação com 34 pontos. Porém, o Flamengo tem 17 jogos. Ou seja, o Flamengo tem 2 jogos a menos que o primeiro e o segundo colocado. Mas tá. Beleza.
Mas eu só vou dar uma pausa aqui, rápido. Só tem 2 times no Campeonato Brasileiro que só dependem deles para ser campeão. O Atlético Mineiro e o Flamengo. Pô, mas o Flamengo está a 8 pontos do Atlético Mineiro. Bom, aí é tudo suposição, beleza? Tudo suposição. Se o Flamengo ganha os 2 jogos, o Flamengo vai a 40. E tem um confronto do retorno entre Flamengo e Atlético Mineiro. Se o Flamengo ganha do Atlético Mineiro, o Flamengo fica 1 ponto à frente do Atlético Mineiro. Ou seja, o Flamengo não depende de ninguém. O Flamengo só depende de ganhar os jogos dele. É igual ao Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro ganhar todos os jogos, ele é campeão. Se o Flamengo ganhar todos os jogos, o Flamengo é campeão. Os outros não. Então, só corrigindo o comentarista lá, que estava fazendo o jogo Atlético Mineiro e Fortaleza, que disse que era ótimo para o Atlético Mineiro o Flamengo ganhar do Palmeiras, ele não olhou a tabela. Era melhor para o Atlético Mineiro se o Palmeiras ganhasse do Flamengo, não o contrário. Porque se o Palmeiras ganha, o Palmeiras vai ficar com 38 pontos. 4 atrás do Atlético Mineiro, com um jogo a menos. Mesmo ganhando esse jogo a menos, o Atlético Mineiro perdendo, ele não passaria. Mas, como estão os dois ali com 19 pontos, imagina que coloca o jogo em dia. O Atlético Mineiro vai para 45 e o Palmeiras, se tivesse ganho, ia para 41. Ia continuar com 4 pontos na frente. Mesmo que o Palmeiras ganhasse do Atlético Mineiro, ele continua com 1 ponto atrás. Então o Palmeiras não depende só dele. Só quem depende de si para ser campeão é Atlético e Flamengo. Aí na 4ª colocação, com 33 pontos, 1 ponto atrás do 3º colocado, 2 pontos atrás do 2º colocado e 9 pontos atrás do 1º colocado, está o Fortaleza, aí já com 20 jogos. Já com 20 jogos. 5ª colocação, Bragantino, com 32 pontos e 19 jogos. O Corinthians na 6ª colocação com 29 pontos e 20 jogos. Fecha o G6. Esses 6 queriam para a Libertadores 2022. Bragantino e Corinthians na pré-Libertadores. Só que, sinceramente, eu tenho quase que certeza, vai ser, eu acredito que vai ser zebra se isso não acontecer. Na Copa do Brasil e na Libertadores, para mim, na Libertadores, para mim, vai ganhar um brasileiro. Na Copa do Brasil, para mim, vai ganhar um dos que estão ali na parte de cima da tabela. Beleza? Ou seja, para mim, o Atlético Mineiro está na parte de cima da tabela, o Flamengo está na parte de cima da tabela, o Fortaleza está ali na parte de cima da tabela. Lógico, a gente tem ainda disputando a Copa do Brasil. A gente tem o São Paulo, que está lá embaixo. A gente tem o Santos, tem o Atlético Paranaense. Eu não estou descartando esses times, beleza? Mas para mim, os mais fortes, os mais candidatos ao título, é Atlético Mineiro e Flamengo. Beleza? O Flamengo já está quase na semifinal, na situação em relação ao Grêmio. Aí vai pegar ou o Santos ou o Atlético Paranaense. O Santos ou o Atlético Paranaense pode passar o Flamengo? Pode. Se isso acontecer e eles forem campeão, a gente não vai ter um G8. Mas eu tô bem, pelo futebol apresentado por todo mundo, hoje eu diria que a final da Copa do Brasil é Atlético Mineiro e Flamengo. Beleza? E na Libertadores, se não acontecer nada fora do normal no jogo do Flamengo, o Flamengo chega à final. Entre Palmeiras e Atlético Mineiro, Flamengo e Barcelona também é um pouco parelho, mas para mim o Flamengo é mais time que o Barcelona. Tá? Mas pode ser que o Barcelona apronte. Então vamos lá que não apronte. Do outro lado, Atlético Mineiro e Palmeiras estão mais parelhos, mas o momento do Atlético Mineiro. Então a tendência é que poderemos ter final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo, e final da Libertadores, Atlético Mineiro e Flamengo. Eu não estou desmerecendo, a gente está falando de momento agora. Hoje. Agora. Beleza? Então, a gente pode ter um G8. E se tornar realmente G8, hoje iriam para a Libertadores Fluminense
e Cuiabá. Cuiabá, que subiu da Série B. Cuiabá estaria hoje na pré-Libertadores. Só para lembrar. Vocês lembram o que eu falei na terceira rodada do Cuiabá? Lembram? Então, o sétimo colocado é o Fluminense, com 28 pontos. O oitavo colocado é o Cuiabá, com 27 pontos e já com 20 jogos. Aí na nona colocação tem o Internacional com 26 pontos e 19 jogos. Atlético Goianiense com 26 pontos com 19 jogos. Na 11ª colocação, Atlético Paranaense com 24 pontos e 19 jogos. E o Ceará na 12ª colocação com 24 pontos e 19 jogos. Estariam na Sul-Americana hoje Internacional, Atlético Goianiense... Não, estariam hoje Fluminense, Cuiabá, Internacional, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Ceará. Se virar G8, estariam Internacional, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Ceará, Santos e Juventude. Porque o Santos é o 13º com 23 pontos e 20 jogos. O Juventude na 14ª colocação com 23 pontos e 20 jogos. Não estariam em campeonato nenhum, apenas 2, Bahia e São Paulo. E na zona do rebaixamento hoje, América Mineiro na 17ª colocação com 21 pontos em 19 jogos. O Grêmio na 18ª colocação com 19 pontos em 18 jogos. O Sport na 19ª colocação com 17 pontos e 20 jogos. E a Chapecoense lanterna na última colocação com 10 pontos e 20 jogos. Bom, vamos lá para os jogos da galera do Sudeste e do Centro-Oeste. O América Mineiro ganhou em casa de 2-0 do Atlético Paranaense. Justo, jogou mais, mereceu ganhar. Está ali competindo, disputando, brigando para permanecer na Série A. Continua na zona de rebaixamento, mas está lutando. Isso é importante. E esses 3 pontos foram fundamentais para o América Mineiro. Mas um detalhe, mereceu ganhar porque jogou mais. Cuiabá jogou fora de casa contra o Juventude, ganhou de 2-1. Era um jogo bem parelho, o Juventude vem fazendo o campeonato aí também para tentar permanecer na Série A, mas o Cuiabá vem surpreendendo. Tem alguns jogadores que foram emprestados de outros clubes, como o PP, que é um meio-campista muito habilidoso, que o Flamengo emprestou, o Flamengo não vendeu, e o Flamengo não vai vender para o Cuiabá, ele só está emprestado para pegar rodagem. Isso é importante, muito importante, para qualquer clube. Então o Cuiabá, para mim, não foi surpresa. Repito, não foi surpresa. Eu disse que poderia acontecer qualquer coisa. Juventude ganhar, o Cuiabá ganhar ou dar empate. Para mim era muito parelho. Então não foi surpresa. Grande vitória. 3 pontos. Sensacional para o Cuiabá. Aí se a gente for pegar a linha de corte, que a gente fala de rebaixamento, o Cuiabá está faltando muito pouco. De repente daqui a 6, 7 rodadas, a gente já pode falar, Cuiabá não cai mais. A briga do Cuiabá ainda é permanência. Mas se o Cuiabá, daqui a 5, 6 rodadas, chegar aos 40 pontos, irmão, esquece que não cai mais. Então, parabéns aí ao Cuiabá. Grande vitória e vem mostrando consistência. O que eu venho falando desde a terceira rodada. Tivemos o Bragantino perdendo em casa, foi a maior surpresa dessa rodada. Maior surpresa disparado. Foi a derrota do Bragantino para a Chapecoense, que não tinha ganho de ninguém. E o Bragantino fez aí o favor de dar essa primeira vitória para a Chapecoense. Agora um detalhe. Dos times que estão em cima, entre os 6 primeiros, a campanha do Bragantino só não é pior do que a do Palmeiras. O Bragantino tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A campanha do Palmeiras é horrorosa. São 4 derrotas e 1 vitória. O Bragantino vem caindo de produção. Abre o teu olho, hein, Bragantino. E acabou perdendo em casa para a Chapecoense. Surpresa.
bem surpresa, bem surpresa, bem surpresa mesmo. Um resultado que com certeza não estava no caderninho do treinador do Bragantino. Tenho quase que certeza que eles colocavam 3 pontos. Não é desmerecer a Chapecoense, mas colocavam 3 pontos. Vai ter que recuperar. O Bragantino tem que voltar com fôlego, porque tá caindo, tá descendo a ladeira. Tivemos o Santos, estreia do Carille, empatando em 0-0. O primeiro tempo do Santos não foi bom, foi ruim, confuso, os jogadores ainda tentando entender um pouco o Carille, mas no segundo tempo eu gostei. Me surpreendeu o Carille, ele botou o Santos para dentro, o Santos foi para cima, pressionou. Me chamou a atenção positivamente a postura do Carille. Me chamou a atenção positivamente a postura do Carille. Santos tem um jogo aí de volta pela Copa do Brasil. Carille pode surpreender. Carille pode surpreender e tirar a má impressão que eu tenho dele, né? Para mim, eu sempre falei, o Carille pratica o antifutebol. Mas o que eu vi do Santos no segundo tempo, vou torcer para que continue, para que eu não tenha mais esse ponto de vista em relação ao Carille. Então, 0-0 não foi um resultado bom para o Santos. Empatou em casa. Mas na estreia de um treinador que tem uma filosofia completamente diferente, o que valeu não foi um ponto só. Lógico, era um confronto direto ali com o Bahia, que tem um ponto de diferença. Mas o que apresentou no segundo tempo dá uma encorpada, dá um fôlego. Mostra que pode mais. Mas o resultado não foi bom. Mas o segundo tempo, como eu falei, você dá para olhar, começar a olhar pro time que o Carille vai colocar, vai fazer diferente. Mas o resultado não foi bom. Empatar em casa com o Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, não foi bom pro Santos. Aí Grêmio, o Ceará é Sul e Nordeste, nada. Aí vamos para Fortaleza e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, líder do campeonato, ganha de 2-0 do Fortaleza. Um jogo muito parelho no primeiro tempo, também muito parelho no segundo tempo, mas a qualidade técnica do Atlético Mineiro sempre vai fazer diferença. Lógico, tem a parte tática muito forte do Atlético Mineiro? Tem a parte tática muito forte. O Fortaleza também fez uma boa partida, a parte tática também voltou a funcionar. Mas a parte individual do Atlético Mineiro é maior do que a do Fortaleza. É maior. Hoje, se a gente falar de parte tática, parte técnica, qualidade técnica, hoje a gente fala de Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, sem colocar ordem aqui, tá? De qualidade técnica. Acho até que em relação à qualidade técnica, o Palmeiras está um pouquinho atrás agora de Atlético Mineiro e Flamengo. De qualidade técnica, pelas contratações da rapaziada que chegou, como vem jogando, até o momento do Palmeiras que não é bom. Então a qualidade técnica, você tem bons jogadores, uma hora os caras resolvem fazer uma jogada diferenciada, junto com a qualidade tática, e ganham. Então, grande vitória do Atlético Mineiro. Não é fácil ganhar do Fortaleza lá. Foi lá, ganhou, com autoridade. Não foi um jogo fácil. Foi um jogo difícil, onde o Atlético teve que jogar bola para ganhar do Fortaleza. E mostrou essa condição. O Atlético Mineiro tem aí agora um jogo pela Copa do Brasil contra o Fluminense, mas já tem uma vantagem, time por time. Não dá nem pra gente fazer uma comparação do Atlético Mineiro com o Fluminense. Mas o Fluminense é um time chato com o Marcão, tá? É um time chato, mas não dá para comparar o Atlético Mineiro com o Fluminense nesse momento. Mas grande vitória do Atlético Mineiro e segue ali só dependendo dele. O Atlético Mineiro só depende dele para sagrar-se campeão brasileiro de 2021. O Galo só depende dele e ponto. Isso é fundamental, né? Então, Galo 2-0 em cima do Fortaleza. Aí tivemos agora o terceiro colocado, Flamengo jogando fora de casa contra o Palmeiras. Palmeiras continua na segunda colocação, mas vem caindo muito de produção. Nos últimos 5 jogos só ganhou 1, perdeu 4.
Palmeiras não ganha do Flamengo há séculos. Nem lembro, acho que foi em 2017 a última vitória do Palmeiras. O Flamengo jogou com um time sem Rodrigo Caio, sem Felipe Luiz, sem Diego, sem Gabigol, sem Bruno Henrique, sem 5 jogadores. Ainda perdeu o Arrascaeta no primeiro tempo, 6. Ou seja, jogou com um time misto, quase que reserva, e ganhou de 3-1. É o que eu falei. É a diferença que Flamengo e Atlético Mineiro hoje têm em relação ao Palmeiras. O Flamengo ganha, vai para a terceira colocação, tá nesse momento a 8 pontos do Atlético Mineiro. Mas como eu falei, o Flamengo só depende dele para ser campeão, porque o Flamengo tem 2 jogos a menos. Se o Flamengo ganha esses 2 jogos a menos, fica a 2 pontos do Atlético Mineiro. E tem um confronto direto com o Atlético Mineiro. Então o Flamengo só depende dele. Que se ganhar, fica um ponto na frente. Ou seja, como eu disse, Atlético Mineiro e Flamengo são os únicos times do Campeonato Brasileiro que só dependem deles. Será que vai ser assim daqui a 2, 3 rodadas? A gente não sabe. Mas hoje, só Atlético Mineiro e Flamengo que dependem de si. Poderia ser só o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve a oportunidade de abrir muito. Mas teve 2 empates, só para lembrar. As 2 empates. E queimou a gordura. Se não queima essa gordura, só o Atlético teria a chance de ser campeão, só dependendo dele. Mas o Atlético deu essa pisada de bola. Atlético Goianiense e Corinthians empataram 1-1. Um lance polêmico lá. O Corinthians está reclamando que o cara participou da jogada, não participou da jogada. Jogar contra o Atlético Goianiense é sempre difícil. O Corinthians, apesar das contratações, não é a torcida do Corinthians, os comentaristas. O Corinthians não é o Atlético Mineiro. O Corinthians não é o Flamengo. Pode se tornar? Pode. Esse ano, acho difícil. Pode ser ano que vem. Esse ano não, filho. Esse ano não. Tem que encaixar. O jogador estava muito tempo parado. O Willian ainda nem jogou. O Corinthians pode brigar por uma Libertadores? Pode. Pode brigar pelo G4? Aí eu já não tenho tanta certeza. Mas pode. E o Corinthians ficou reclamando lá. Eu, na minha visão, na minha opinião, não foi nada. Para mim foi gol legal. Mas tem muita gente que falou que acha que foi. Também não está errado. É um critério de interpretação. Eu não achei que não foi nada. E o Corinthians ainda poderia ter tomado a virada numa defesa do Cássio. Numa defesa do Cássio, numa cabeçada, o Corinthians poderia ter perdido. Mas placar de 1-1 pro Corinthians, que está querendo alguma coisa a mais, não foi bom. Mas jogar fora de casa... mas é contra o Atlético Goianiense. Quem é o Atlético Goianiense? O Atlético Goianiense é um time igual aos outros 20 que está na Série A do Campeonato Brasileiro e brigando pelo seu espaço. E o Corinthians, que estava mal para Dedéu, fez umas contratações, deu uma melhorada tática e individualmente. Mas não é o que já estão falando. Calma. O Corinthians está longe de chegar perto do Flamengo e do Atlético Mineiro. Pode chegar um dia? Pode. Esses jogadores vão agregar? Vão. Mas não é hoje, não é agora. Talvez não seja nesse Campeonato Brasileiro, seja no próximo. Beleza? Então 1-1, placar normal. Aí tivemos o Fluminense 2 ganhando do São Paulo. Fluminense 2, São Paulo 1. O Fluminense não fez uma grande partida, mas o São Paulo também não jogou muita coisa. Acabou ganhando lá no contra-ataque com o garoto Luiz Henrique. São Paulo mal. Primeiro time fora da zona do rebaixamento, se não estiver enganado. Fluminense deu uma subida, está brigando ali com o Corinthians por uma vaga na Libertadores. O jogo tecnicamente não foi muito bom. No primeiro tempo foi muito ruim. No segundo tempo deu a melhorada que saiu os gols. Os dois times. O que aconteceu no jogo condiz mais com a posição do São Paulo. A posição do Fluminense pelo jogo é mentirosa. Mas o que vale é os 3 pontos. O Fluminense tem que jogar mais para tentar se manter ali em cima. E o São Paulo também tem que tentar jogar mais para não entrar na zona do rebaixamento. Dois times que se esperava um pouquinho mais. A do Fluminense, aos trancos e barrancos, está se mantendo lá em cima. Agora o São Paulo, a coisa está feia. A coisa está feia. E, independente da situação do Daniel Alves, perde tecnicamente sim. O Daniel Alves não fez nada no São Paulo. Mentira. Aí não. Tão puto, porque ele
saiu, rescindiu o contrato, tá. Mas tem que ficar puto é com a diretoria que não pagou o cara. Se o cara tava recebendo 2 milhões por mês, 1 milhão e 800, o problema não é dele, ele jogou. O São Paulo aceitou o problema da diretoria, irmão. O problema é da diretoria. Ele errou em alguns pontos? Errou. Mas tecnicamente São Paulo também perde. Então, grande vitória aí do Fluminense em cima do São Paulo, 2-1. E o último jogo foi Sport Internacional, mas a gente não vai falar aqui, porque já foi falado em outro vídeo. Então, meus amigos, esse foi o resumo aqui de Centro-Oeste e Sudeste. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!